Então, pessoal, já que são 15 horas, então gostaria de agradecer a presença da banca, professor Roberto, professor Emerson, a professora Glaucia, que é orientadora do Davi, colaborou no desenvolvimento do trabalho. O professor Roberto orientou a primeira parte do trabalho do Davi, deu start, né, o início do desenvolvimento do projeto junto com o Davi, aí devido o professor Roberto ter se mudado para Curitiba, então daí eu assumi a orientação do Davi, juntamente com a Glaucia. Então, Davi, você tem aí entre 30 e 50 minutos para fazer sua apresentação. Depois a gente vai passar para o segundo momento, que é a edição da banca. Os membros da banca vão estar fazendo seus questionamentos e considerações. E daí depois a gente passa para o terceiro momento, que daí é só a banca que vai estar se reunindo para debater sobre a sua aprovação ou não. Pode ficar à vontade para compartilhar. Então, iniciando então, quero cumprimentar a todos mais uma vez, já cumprimentamos aí um a um. Quero agradecer a presença de todos, agradecer o professor André aí, que é nosso orientador, a professora Glaucia, agradecer aí então ao professor Roberto, que também faz parte dessa banca, o professor Emerson, que é membro externo aí, muito obrigado pela sua presença, pela sua contribuição aí nesse trabalho. Agradecer a todos os presentes aí, o professor Ali, também, que veio nos prestigiar aqui. Enfim, obrigado a todos aí pela presença. O nosso trabalho, ele é uma proposta de ensino de frações para alunos do sistema prisional. Nós pensamos em fazer isso de forma a ensinar os alunos do sistema prisional de maneira contextualizada. O nosso trabalho ele está dividido em capítulos, sendo capítulo 1 a introdução, no 2 uma visão assim panorâmica do ensino de jovens e adultos no Brasil. No capítulo 3 nós apresentamos alguns trabalhos que nós pesquisamos, que já foram usadas algumas estratégias para ensinar matemática dentro das unidades prisionais. No capítulo 4 são apresentados os conceitos de frações. No capítulo 5, nós fizemos um roteiro da maneira com que as atividades serão aplicadas nas unidades prisionais. No capítulo 6, as considerações finais, e ainda tem as referências e depois os apêndices que fazem parte do texto desse trabalho. Eu quero iniciar esta apresentação com a frase desses dois autores aqui, que nós temos como referencial teórico para o nosso trabalho. O professor Paulo Freire, que ele diz que, através da educação, você tem liberdade para criar e para construir, para admirar e aventurar-se. E outro que nós citamos nesses trabalhos, e é nosso referencial teórico também, a base, é um dos pioneiros aí na contextualização de conteúdos de matemática, é o professor Ubiratã Dom Ambrósio, que ele diz que o aprendizado só faz sentido se isso contribui de alguma maneira no seu dia a dia, ou seja, que tem alguma utilidade na sua vida. E a escolha do tema, conforme nós vimos, comentamos até antes da apresentação, é o fato de ser um policial penal. A gente, trabalhando lá na unidade prisional, a gente convive, o dia a dia da gente também faz parte de uma instituição penal. Então, a gente passa muito tempo convivendo com esse tipo de população, e isso nos leva a fazer algumas reflexões. Outro fator que também foi preponderante para a escolha do tema
foi a experiência de eu ter sido aluno da EJA. Eu vou fazer um pequeno comentário aqui da minha experiência com a EJA. Quando eu tinha aproximadamente 8, 9 anos de idade, meu pai se mudou para uma fazenda muito longe de tudo, e aí a minha mãe e meu pai trabalhavam na roça e eu precisei sair da escola para cuidar de 3 irmãos menores. E com isso, tinha 3 menininhas e um menininho que era quase da minha idade. Então, na verdade, eram 4 irmãos menores que eu. E com isso eu tive que sair da escola. Naquela época não tinha as peruas, os ônibus que iam buscar os alunos na porta da escola, levava para casa e vice-versa. Então, eu fui privado de assistir aula e de continuar os estudos. Então, parei de estudar na 4ª série do ensino primário. Mas eu sempre tinha vontade de voltar a estudar. Isso era um desejo que estava no meu coração. E eu nunca desisti, mas o tempo foi passando e cada dia o tempo ia dificultando mais. Quando eu já tinha 30 anos de idade, já no ano de 2000, eu tive a oportunidade de voltar a estudar. Nessa altura do campeonato, eu já era casado, já tinha 2 filhos, já tinha uma experiência de vida, conforme é o caso da maioria dos alunos da EJA. Quando eles vêm para a escola, igual nós citamos nesse trabalho lá no texto, o aluno da EJA ele já traz consigo muitas experiências, que no nosso entendimento, que é o foco do nosso trabalho, a intenção do nosso trabalho, é trabalhar esses conteúdos, as experiências trazidas pelos alunos de forma contextualizada. Então, esse foi um fator assim preponderante também para a escolha desse tema. Aí, no ano 2000, eu voltei, fiz a 4ª série do primário. No ano de 2001, eu me matriculei no Telecurso 2000 e fiz a 2ª parte do ensino fundamental, seria o Fundamental 2, de 5ª a 8ª série. E no ano de 2001 eu fiz isso. No ano de 2002 eu fiz o ensino médio, que seria 1º ao 3º ano do ensino médio. E aí, em 2003, eu me matriculei e iniciei a graduação em matemática na Fundação Regional de Avaré, na FREA. E aí formei em matemática, graduei em matemática em 2006. Então, essa foi a minha experiência com a EJA, de 2000 a 2002. E relacionado também à escolha desse tema, está o alto índice de crescimento da população carcerária no Brasil. Aqui nós temos um gráfico representando esse crescimento, que nós podemos ver que no ano de 1990, essa população ela era de 90 mil presos. Já no ano de 2017, conforme fonte aqui do Ministério da Justiça, que relacionava esses índices até 2005, a partir disso, são os dados, o Infopem que relaciona esses dados. Em 2017, essa população carcerária já era de mais de 726 mil detentos. Então, ela cresce de maneira muito rápida. E o que chama atenção também é que 70% dessa população carcerária, ela não possui o ensino fundamental completo. Então, são muitas pessoas carentes da educação. E desses 70%, menos de 20%, participam de qualquer atividade educativa dentro das unidades prisionais. Então, esse são os motivos aí que nos levaram a propor esse trabalho relacionando conteúdos de forma contextualizada para ensinar esses alunos. Então, o nosso objetivo geral desse trabalho propor um roteiro para o ensino de conteúdos matemáticos de forma contextualizada para alunos do sistema prisional.
visando estimular a curiosidade e o interesse pela matemática, contribuindo para a evolução da educação no sistema prisional. Então, esse é o nosso objetivo geral desse trabalho. Os nossos objetivos específicos são utilizar as situações vivenciadas pelos reeducandos para mostrar que a matemática está presente no seu dia a dia. Mostrar aos sentenciados que quando o juiz foi ali determinar a sua pena, ele usou também matemática, mais especificamente frações, para decidir ali quanto tempo de pena que ele ia cumprir, dependendo se o crime era mais grave, ele tinha atenuantes ou agravantes, depende do crime que ele praticou. Então, a matemática está também inserida aí nesse momento. Mostrar para os detentos que a contribuição dele ali com o trabalho nas unidades prisionais, assim como o estudo também, pode diminuir, diminuir, no caso, frações do tempo ali que ele está na unidade prisional, diminuir a sua pena, assim como também o estudo e a leitura de obras também, conforme veremos mais adiante. Elaborar uma proposta para o ensino de frações para alunos de jovens e adultos no sistema prisional. Analisar a eficiência de trabalhar conteúdos no contexto dos alunos, identificar possíveis lacunas aí no ensino-aprendizagem de frações de jovens e adultos no sistema prisional, que servirão também de base para futuros estudos. Vou tomar uma aguinha aqui, pessoal. Aqui nós iniciamos, então, um panorama da educação de jovens e adultos no Brasil. Uma maneira bem superficial mesmo, porque são muitos dados e é impossível a gente falar isso em 30 minutos. Então, vamos dar uma passada assim por período. No período colonial, no nosso ver, a educação de jovens e adultos, ela começa também ali com a chegada dos jesuítas ao Brasil. Ali, quando os portugueses descobriram o Brasil, né? Um país que já tinha mais, depende da visão do historiador ali, mais, por volta de 5 milhões de habitantes. Desculpe, mas, enfim, não vamos entrar no mérito nesse mérito. O que nos interessa nesse momento é que os jesuítas chegaram ao Brasil em 1549, e ali acreditamos que começou também a educação de jovens e adultos. Os jesuítas, ali a intenção era catequizar, era exercer a fé cristã, ali, ensinar a fé cristã, o catolicismo para os índios e também para os colonos que aqui chegavam. E com isso a educação de jovens e adultos acontecia. Acontecia também na família, nesse período. Quem sabia, ensinando os filhos, que ensinando na comunidade também, essa educação acontecia, e isso foi dessa forma até 1759, quando Marquês de Pombal, ele expulsa os jesuítas das colônias portuguesas, inclusive aqui do Brasil, e com isso ele organiza a educação de acordo com os interesses do Estado. Já no período imperial, com a Constituição de 1824, que traz em seu artigo 179, inciso 32, a instrução primária e gratuita a todos os cidadãos. Aqui é um caso igual nós vivemos nos dias de hoje também. O fato da legislação garantir e dar direito aos cidadãos também não quer dizer que eles tinham acesso. Então, se você analisar até hoje, os índices de analfabetismo ainda continua alto, se a gente for ver, até nos dias de hoje. Embora as nossas constituições atuais, a nossa Constituição atual, que é a 1988, garanta
não quer dizer que todos têm acesso. Então, nessa época também não era diferente. Embora fosse uma garantia, não tinha acesso a todos. Com o ato constitucional de 1834, a instrução primária e secundária ficaram sob a responsabilidade das províncias. Aqui, mais uma vez, há contrapontos, né? Uns acreditam que isso foi bom, que foi legal, que sendo o gestor mais próximo ali, seria facilitado. Por outro lado, outros achavam que isso favorecia o coronelismo. Enfim, também não vamos entrar nesse mérito, estamos apenas tendo uma visão panorâmica aqui do que aconteceu nessa época. E apesar de alguns avanços no início do século XX, já no período republicano, foi a partir de 1940, já na era Getúlio Vargas, que a educação de jovens e adultos começou a ganhar mais espaço. Inclusive, muitas legislações, muitas bibliografias começam a falar da educação de jovens e adultos a partir dessa data, que é quando, de fato, a educação dos jovens e adultos ela começou a ganhar mais espaços aí, no âmbito das legislações, enfim. Isso devido ao quê? À industrialização que começava forte aqui no Brasil, e, mais uma vez, não porque o governo era bonzinho, que ele queria acabar com o analfabetismo, que era outro fator que fez com que a educação dos jovens e adultos começasse a ganhar mais espaço aqui. Mas sim, que a indústria necessitava absorver mão de obra mais especializadas para atender ali os interesses da indústria. E, com isso, a educação de jovens e adultos acabou ganhando mais espaço aqui nesse período. Já no período do regime militar, a educação de jovens e adultos teve como marco o Mobral, que é o Movimento Brasileiro de Alfabetização. Aqui, muitas coisas aconteceram nesse período, inclusive o abandono de algumas ideias aqui que já vinham sendo apregoadas por Paulo Freire, e que aqui a educação ela tinha mais assim, o Mobral, o objetivo era erradicar o analfabetismo. E isso, apesar do decreto de criação aqui ter sido de 1967, de fato, isso foi ampliado em todo o Brasil e começado de fato em 1970, que durou até exatamente 1985, quando também chegava ao fim o período militar, né? A partir daí, a educação de jovens e adultos ela é contemplada na Constituição Federal de 1988, que é a nossa legislação maior vigente hoje ainda. Com isso, outras legislações também contemplam, são várias legislações que também, eu cito algumas aqui apenas, que contemplam o ensino de jovens e adultos. Inclusive, hoje eu tinha sido convidado para um evento da Unesco, que vem acontecendo com bastante frequência, relativo à educação de jovens e adultos, e o que está sendo contemplado na BNCC, o que não está, o que pode ser incluído, enfim, há uma discussão constante hoje no Brasil sobre a educação de jovens e adultos. Fala também, inclusive, do nosso tema, que é a educação no sistema prisional, uma maneira de incluir isso. Esse perfil de alunos aí nos ambientes de educação. Então, a educação de jovens e adultos, ela continua sendo um segmento que merece um olhar atento, tanto por parte dos governantes, como da sociedade civil, e em especial aqui no nosso trabalho, a educação de jovens e adultos em situação de privação de liberdade. Isso porque eu volto aqui essa tela que nós já apresentamos lá no início, que 70% dessa população no Brasil
eles não concluíram o ensino fundamental completo, que desses, menos de 20% têm acesso a qualquer tipo de educação aí dentro das unidades prisionais. De acordo com o Filho, aqui, que é uma bibliografia que nós pesquisamos, a estimativa é que em 2030 a população carcerária seja em torno de 1,9 milhão de detentos. Então, é uma população considerável, se a gente analisar que 70% disso não concluiu o ensino fundamental completo. Eu não quero aqui, não é a minha intenção nesse trabalho fazer nenhuma defesa em relação, nesse momento, à má distribuição de renda, à desigualdade social, mas não há também como a gente ignorar isso nesse momento. É um percentual muito alto de população que não tiveram acesso à educação, que tenderam à criminalidade. Então, é um problema social e temos também que enxergar dessa forma. Então, de acordo com o Filho aqui, esse número é bastante... gera um temor, né, relacionado a isso. Então, para que essa pesquisa ou não aumente esses números, ou que talvez até diminua, nós pensamos que tem que haver uma interação maior entre governo federal, governos estaduais, a sociedade civil, a educação como um todo, que acredito ser o pilar para que haja alguma mudança nesse sentido. E é nesse sentido que vem o nosso trabalho. Aqui nós pesquisamos algumas estratégias utilizadas para ensinar matemática nos presídios, nas unidades prisionais. Porque nós acreditamos que a educação seja realmente a chave para libertar essas pessoas, não apenas das grades que as mantêm encarceradas, mas também outros tipos de liberdade e que podem vir através. Aqui, então, nós apresentamos alguns trabalhos. No trabalho de Lima e Júnior, aqui no Centro de Progressão Penitenciária do Distrito Federal, onde eles utilizaram materiais lúdicos. E, com isso, chama-se a atenção dos alunos para o ensino da matemática. Aqui eu coloquei nesse slide apenas 4 figuras, mas eles utilizaram aqui diversos tipos de jogos que chamam a atenção dos alunos, e com isso eles conseguiram introduzir ali vários tipos de conteúdos matemáticos que, segundo eles, chamou a atenção dos alunos e foi importante para aplicar, sim, os conteúdos. Nesse outro trabalho aqui, os autores usaram oficinas, diversos tipos de oficinas, e também, mais uma vez aqui, foi possível acrescentar vários conteúdos de matemática, tipo medidas, esquadro, teoremas de Pitágoras, vários tipos de conhecimentos matemáticos que foram introduzidos, tipos de oficinas. Esse trabalho foi feito no Presídio Regional de Serrotão, lá em Campina Grande. O trabalho de Lopes e sua equipe de pesquisadores, eles trabalham o cotidiano de um recluso. Eles falam da matemática no cotidiano de um discente. Onde também eles contextualizam os conteúdos da matemática ali, segundo o convívio, o dia a dia de cada discente, e eles também falam das dificuldades encontradas ali para que o ensino aconteça no sistema prisional. Eles falam da remissão de pena pelo trabalho, que também nós falamos disso no nosso trabalho, fala do estudo e da leitura de obras.
ele fala também aqui do cálculo de pena, que o preso ainda, o que ele já cumpriu, o que ele vai cumprir. Então, aqui ele consegue trabalhar também vários tipos de frações. Ele utiliza aqui nesse trabalho também as tabelas ali de remunerações dos sentenciados. O que é isso? Quando a pessoa vai presa, algumas empresas se utilizam de mão de obras desses detentos. E esses recebem um valor, tem as legislações que cuidam disso, inclusive tem uma legislação mais recente que fala que o sentenciado ele não pode ganhar menos de um salário mínimo. Isso quando presta serviço para empresas. E algumas empresas, elas se utilizam dessa mão de obra, que é mais barata, paga, às vezes, apenas um salário mínimo. E esse trabalho, ele acontece ou dentro das unidades prisionais, onde existem alguns galpões específicos para esse tipo de atividade, ou também, quando é um regime de semiaberto, os detentos eles saem para trabalhar lá nas empresas, no centro da cidade ou nos bairros, mas eles saem ali do ambiente prisional e vão trabalhar fora da unidade. E com isso eles recebem algumas remunerações. E isso é organizado em uma tabela e colocado em uma conta, a gente chama de conta pecúlio, que cada sentenciado tem uma conta particular lá, gerenciada pela unidade prisional, onde são depositados esses valores aí. E desses valores, ainda são descontados até 25%. Cada unidade vai estipular um valor ali, segundo a legislação, que estipula que pode ser um desconto de até 25%. E isso é organizado, e desse valor que é descontado, desse sentenciado, ele vai para um montante que é feito um rateio, que a gente chama de MOI, mão de obra indireta, que é distribuído. Então, tem salário fixo. Aqueles detentos que trabalham na manutenção da unidade, na lavanderia, na cozinha, na jardinagem, manutenção, recebem uma parte desse rateio que é feito, desse desconto dos detentos que trabalham lá nesse trabalho, o Lopes usou nesse trabalho, essas tabelas de remunerações aqui para ensinar matemática. Então, aqui, olha quanto conteúdo que você pode extrair ali do convívio, do dia a dia dos detentos, para trabalhar conteúdos de matemática. Eles também falam nesse trabalho de algumas dificuldades que eles encontraram para trabalhar ali na educação de jovens e adultos dentro das unidades prisionais. Eles falam da baixa autoestima, que muitos detentos ali não têm uma base familiar sólida, o uso de substâncias alucinógenas ali por muitos antes da prisão. Fala também que alguns alunos só frequentam as aulas buscando ali, objetivando a remissão de pena. Aqueles detentos que não frequentam as salas de aulas e ficam em suas celas, mas aí eles vão para os chamados banhos de sol e normalmente a maioria eles ficam jogando bola, isso gera bastante barulho, e esses espaços eles são bem próximos ali, onde estão as celas de aulas, outros falam salas de aula, e alguns lugares são chamados de celas de aula. São próximos, então esses barulhos externos acabam atrapalhando ali os alunos que estão estudando. E nesse trabalho, Lopes aqui, ele fala dessas dificuldades aí. Já nesse outro trabalho, Souza, ele realizou esse trabalho aqui no município de Japeri, no Rio de Janeiro. Ele não trabalha necessariamente os conteúdos vivenciados ali no dia a dia dos alunos naquele momento que eles estão presos,
mas sim momentos anteriores, porque todo adulto, ele já, algum dia, ele já teve contato com juros simples, juros compostos, descontos, toda vez que fez uma compra, toda vez que efetuou um financiamento, enfim. Ele trabalha esses conteúdos aqui. E, segundo ele, também houve assim conseguiu prender a atenção dos alunos, chamar a atenção dos alunos para o conteúdo, e assim conseguiu, com essa estratégia, ensinar matemática para alunos do sistema prisional. Já Gomes e Caldeira, eles realizaram esse trabalho em Piraquara, no Paraná. Eles realizaram esse trabalho em 2 unidades prisionais, ambas ali na cidade de Piraquara. Eles utilizaram para isso a planta baixa, o projeto arquitetônico aqui de casinhas de até 70 metros quadrados. E com isso, eles conseguiram trabalhar porcentagem, múltiplos, figuras planas, volumes, formas geométricas, vários conteúdos, utilizando apenas as plantas baixas das casas. E se nós analisarmos, no texto a gente fala sobre isso, muitos alunos que inseridos ali no sistema prisional são pedreiros, eletricistas, encanadores, mecânicos, comerciantes. Existe uma gama ali de várias profissões que são experiências que os alunos trazem para a sala de aulas, né? Então, é possível trabalhar vários conteúdos que fazem parte do cotidiano, e com isso chama a atenção, que é o que defende Dom Ambrósio. A educação, ela só faz sentido, o ensino só faz sentido, a matemática só faz sentido na nossa vida, se a gente tem alguma utilidade na nossa vida, senão não tem sentido, né? E com isso esses conteúdos aqui fazem sentido na vida desses alunos. Já o trabalho de Fernandes, 2016, que ele apresentou no Encontro Nacional de Educação Matemática em São Paulo, em 2016, ele apresentou nesse trabalho o método PBL, onde ele fala da preparação de material, nesse caso, não para os alunos que estão frequentando as celas de aula ou salas de aula, mas sim para aqueles alunos que não frequentam as salas de aula, mas que têm muito tempo ocioso lá dentro das suas celas, e usam esse tempo para aprender matemática, usando para isso conteúdos que fazem parte ali também do seu cotidiano, onde ele trabalha a remissão de pena, e também ele aborda nesse trabalho um problema que é bastante recorrente, que é a superlotação nos presídios brasileiros. Então, nos trabalhos que nós consultamos, nós percebemos que há um ponto em comum quando se trabalha assuntos do cotidiano dos alunos, e que isso realmente desperta a curiosidade deles para trabalhar e para desenvolver as atividades propostas. E com isso nós criamos um roteiro para a aplicação das atividades em que nós propomos aqui nosso trabalho, embora não conseguimos a aplicação por conta da pandemia, o principal motivo, entre outros motivos aí que nós tivemos de entraves burocráticos entre as instituições. O nosso trabalho, esse roteiro, ele está organizado em 10 encontros, e cada encontro a gente trabalha uma atividade para aplicar os conteúdos aí propostos, que se encontram todos lá nos apêndices do texto do nosso trabalho. No primeiro encontro, nós sugerimos aqui a aplicação, que se explique a pesquisa, o motivo que estamos fazendo a pesquisa, quais são os benefícios que isso trará
para os alunos, para a educação no sistema prisional. Além da explicação, no primeiro encontro, é aplicada uma avaliação diagnóstica para conhecer o nível que se encontra cada aluno, aquela classe, e com isso, talvez, se necessário, até adaptar as atividades para ter um melhor proveito aí, durante a aplicação da pesquisa. No segundo encontro, são trabalhados os conceitos de remissão de pena, em que, na remissão de pena, para cada 3 dias trabalhados, o sentenciado ele pode descontar 1 dia da sua pena. Então, conforme um dos trabalhos que nós pesquisamos, muitos alunos até se interessam mais pela remissão de pena do que para o próprio estudo, porque é vantajoso para ele. E vantajoso também saber fazer as contas. O que isso representa, qual fração que isso representa da vida dele, quando ele está estudando. Através do trabalho, ele consegue remir 1 dia para cada 3 dias trabalhados. Para o estudo, ele consegue remir 1 dia para cada 12 horas de estudo. E tem também a leitura de obras, que ele vai lendo obras, e para cada obra que o sentenciado lê, ele pode remir até 4 dias da sua pena. Sendo que ele pode ler uma obra por mês, durante 12 meses, então ele pode ler 12 obras. Somado vezes 4, ele pode remir até 48 dias da sua pena, apenas usando a leitura de obras ali dentro das unidades prisionais. Claro que para isso não é automático, só ler uma obra ele já remiu. Não, tudo isso, tanto a remissão de pena por leitura de obras, quanto pelo trabalho ou pela educação, pela frequentar as aulas ali nas unidades, é preciso que seja o setor competente ali dentro da unidade, vai pegar esses dados, organizar, montar um processo, enviar para o juiz da pena dele, e vai, através da análise desses documentos, conceder ou não esse benefício. Não é automático, mas é bem simples esse processo, não há nenhum impedimento para que o juiz não conceda, a não ser os documentos estarem de acordo ali com a legislação. No terceiro encontro, nós trabalhamos os conceitos de progressão de regime, que também aqui há muita matemática envolvida. Cada tipo de crime que o sentenciado comete, ele tem um tipo de fração para ele avançar num regime mais brando. Normalmente, o sentenciado ele começa a cumprir a sua pena no regime fechado, e dependendo do crime, para ele avançar ou não para uma progressão de regime, para um regime mais brando, em alguns casos ele tem que cumprir 1/3 da pena, em alguns casos ele tem que cumprir 1/6, alguns casos são 3/5 ou 2/5, depende se o crime é hediondo, se é simples, se ele é reincidente, se o crime se ele é primário, e para cada caso tem uma fração diferente, e isso tudo é trabalhado aqui no terceiro encontro. No quarto encontro, são apresentados os números naturais, inteiros, fracionários, e cada início de aula, cada início de encontro, é proposto um problema motivador, que já vai usar ali os conceitos de remissão, progressão de regime, problemas envolvendo pecúlio, coisas que vão automaticamente serem usados ali os conceitos de frações, tipos de frações, vários conteúdos envolvendo ali frações. Então, cada encontro começa ali com um problema motivador que vai levar os alunos a uma reflexão. No quinto encontro, são trabalhados os tipos de frações. No sexto encontro, trabalhado o mínimo múltiplo comum, que também é um pré-requisito no caso
para os alunos fazer adição, subtração com frações com denominadores diferentes. Um método de fazer é usando o MMC. No 7º encontro, apresentamos adição e subtração com denominadores iguais. No 8º encontro, a adição e subtração de frações com denominadores diferentes. No 9º encontro, multiplicação, divisão e simplificação de frações. No 10º encontro, é apresentada uma segunda avaliação diagnóstica. E essa avaliação ela é importante porque vai permitir a gente fazer uma análise se esses alunos evoluíram, o quanto evoluíram, o que vamos avaliar, além dos acertos e erros, o que cada um evoluiu na maneira de pensar, porque isso tudo vai ser avaliado encontro a encontro. A participação ali durante as atividades. E nesses encontros é muito interessante, porque além da matemática propriamente dita, você consegue trabalhar outros valores. O porquê que o sentenciado está ali, por que ele não deve cometer uma falta, porque se ele comete uma falta, a falta pode atrapalhar a sua remissão de pena, pode atrapalhar a sua progressão de regime. Então, é possível, além do ensino da matemática, você trabalhar a interdisciplinaridade, você sair ali, tirar os alunos ali da zona de conforto deles e levar esse aluno a pensar mais do que fazer continha. Eu me envolvi bastante com esse trabalho, aprendi bastante com esse trabalho. Comecei a ter outras visões que talvez eu não tinha antes. E nesse 10º encontro também, além da avaliação diagnóstica, a intenção é aplicar questionários para os alunos, com várias informações que vão possibilitar novos estudos sobre esse tema que nós julgamos ser bastante importante e relevante. Também questionários para os professores que atuam na educação de jovens e adultos dos sistemas prisionais, também com informações relevantes aí para novos estudos, assim como um questionário para os policiais penais, que a gente percebe isso do convívio e das experiências, que é muito pouco o que se investe na educação continuada para os agentes de Estado que trabalham nesse segmento aí. Então, esse trabalho ele foi bastante prazeroso fazer, porque trouxe para mim bastante conhecimento visões diferentes, coisa que a gente enxergava de uma forma e hoje acaba vendo por um ponto de vista diferente. Então, esse trabalho ele abre assim uma janela para futuros estudos sobre esse assunto. Então, de acordo aqui com as bibliografias analisadas, nós podemos constatar que há, sim, uma grande variedade de conteúdos que integram ali a BNCC, que é possível a gente introduzir conteúdos matemáticos ali aos alunos do sistema prisional. Isso sem fazer mudança nenhuma da BNCC, sem mudar nada no currículo, apenas usando algumas estratégias para ensinar. Como vimos, nos trabalhos de oficinas, foi possível analisar, introduzir ali vários conhecimentos matemáticos. A matemática financeira, a modelagem, o método PBL é possível trabalhar, materiais lúdicos, enfim, há uma gama muito grande de conteúdos aí que é possível trabalhar sem estar fazendo mudança nenhuma em legislação, apenas mesmo usando algumas estratégias aí, cada professor pode fazer isso. Então, a nossa consideração final sobre esse trabalho é que a proposta ela pode ser aplicada a qualquer instituição penal sem prejuízo à base nacional comum curricular, e que esse assunto ele
é relevante, merece novos estudos sobre o tema, e no mais, eu espero, de coração, que o meu trabalho, junto com o professor André, com a professora Glaucio, que ele contribua com a educação de jovens e adultos aí no sistema prisional. Temos aqui algumas referências que usamos para a elaboração desse trabalho, e, no mais, eu quero agradecer mais uma vez a todos os professores aí, os amigos que estão presentes, meus familiares. Obrigado a vocês pela presença. Eu encerro aqui essa apresentação e volto a palavra aí para o professor André. Obrigado, Davi. Cumpriu a apresentação em 44 minutos. Muito bem. Agora, como de praxe, passar a palavra aos membros da banca, agradecer novamente a disponibilidade de todos que estarem avaliando o trabalho. Então, passar primeiro para o membro externo, o professor Emerson, por favor. Estão me ouvindo? Sim. Perfeito. Joia. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao convite do Davi, ao convite do André, da Glaucia, né? É sempre muito bom participar das bancas do Profimate, aí do pessoal de Cornélio, porque fazem sempre bons trabalhos, né? Faz uma preparação, assim, com os alunos e os trabalhos acabam sendo muito bons. Então, eu me sinto muito honrado de estar compondo a banca. Muito obrigado pelo convite, tá, pessoal? Bom, vamos lá, deixa eu passar aqui por alguns itens. Talvez a gente tenha algum barulhinho externo, porque no quarto na frente sempre tem um barulho. Vamos passar por alguns itens que são os seguintes. Quando a gente vai avaliar quando eu vou avaliar um trabalho do Profimate, o que eu considero, assim, itens que são imprescindíveis de estarem nesse trabalho, né? Bom, primeiro é de estar dentro do contexto do Profimate, que em algum sentido, não necessariamente para ensino fundamental, né, ou ensino médio, mas que relacione alguma informação, alguma coisa ligada às atividades de ensino, né? Ele traga alguma coisa de nova, nem que seja o material, o arcabouço teórico do material em si. Então, antes de mais nada, o teu trabalho está dentro do contexto do Profimate perfeitamente, tá bom? Outra coisa que eu costumo analisar bastante é se o trabalho está bem escrito, né? Ou seja, se ele está bem organizado, se ele está bem formatado, se ele está escrito corretamente. Claro, todo o trabalho ele tem erros, né, de português, de vírgula, de acentuação, e etc. Erros de digitação, mas se houve preocupação em tentar escrever as coisas da forma correta, né? E sim, o trabalho está bem organizado, inclusive vocês tiveram bastante cuidado em, já no início do trabalho, deixar bem claro qual foi a organização de vocês com relação ao trabalho. Então, ele está dentro da organização que melhor do que eu esperava. Está bem formatado, acho que usou um template aí pronto, do que vocês costumam utilizar, ficou tudo bem formatadinho, está bem escrito. Eu fiz algumas sugestões de correção, tá? As quais eu já vou enviar para você. Assim que terminar meus comentários, eu já envio para você, no e-mail que o Davi me mandou, tá bom? Você quer que manda para você também, André, as correções? Ou direto para o Davi? Pode ser, pode mandar com cópia para mim. Tá, mando sim. Então, tá preenchendo todos esses requisitos. Eu costumo, embora isso não seja um requisito obrigatório, mas eu costumo sempre analisar o quão autocontido está o trabalho, né? Ou seja, o quanto que você precisa sair do trabalho para entender o trabalho, né? Bom, estar autocontido significa que você não vai precisar sair do teu
eu não preciso de sair da leitura do teu trabalho para entender perfeitamente o teu trabalho, tá? Ele contém todas as informações necessárias. Então, ele está autocontido. Relevância do tema. Eu achei fantástico e me sinto honrado também em participar, né, desse tema. Eu não sei se a minha qualificação ela é a mais adequada para avaliar esse tema, né? Porque a minha formação ela é em matemática aplicada e tem algumas nuances ali dentro do teu trabalho que às vezes uma pessoa com uma pegada de educação pudesse dar algumas informações a mais do que as que eu dei. Então, eu não sei se eu estou à altura do teu tema, mas eu acho extremamente relevante o tema que você tratou no teu trabalho. E avalio também a exposição que você fez, né? E também foi impecável, né? Os slides estavam bem organizados, a tua fala foi extremamente didática. Então, eu não tenho pontos que eu destacaria para tornar o teu trabalho subavaliado, né? Não, o teu trabalho está excelente, está bem dentro do que se espera de um trabalho de Profimate e eu tenho certeza que você já está aprovado. Tá? Fique tranquilo, a gente vai bater um papo aqui, assim, pelo menos por mim, vai. Não vou responder por uma marca toda, mas então já para te tranquilizar, tá? Porque realmente eu gostei muito do que eu li, tá? Então, assim, os pontos que eu gostaria de levantar, eles são mais curiosidade, mais bate-papo do que algum questionamento mais técnico. Eu não acho que tenham pontos técnicos ali, pelo menos no meu entendimento, que deveriam ser, diante desse cenário de pandemia e tal, modificado. Né? Até existem algumas sugestões que obviamente, eu gostaria que pudessem ter sido feitas no trabalho, mas por conta da pandemia não tem como fazer. Simplesmente não teve como, além das outras atividades, das outras dificuldades burocráticas, que eu acho que é o que vocês estavam falando bastante, né? Deve ser pela aprovação lá falei o nome, Comitê de Ética, né? Tanto do Conselho de Ética quanto da SAP. Então, isso daí sempre é um problema em toda universidade, toda pesquisa que você vai fazer que envolva esse lado é sempre problemático, porque é muito demorado. E não bom, não sei, né? Não cheguei a fazer parte desses comitês, mas eu imagino que existe uma demanda muito grande, eles são muito centralizados, não sei. Bom, vamos lá. Então, então, o teu trabalho está perfeito, está isento de críticas? Não, eu acho que, assim, existem algumas atividades que você revisitou ali do ponto de vista teórico que outros autores fizeram, né, tratando de aspectos de geometria, por exemplo, que você colocou ali na tua apresentação, etc., que eu acho que poderiam ter sido propostas também. Eu acho que você concentrou bastante na questão da remissão de pena, no pecúlio, esse tipo de coisa, o que é legal, que preenche uma lacuna, mas eu acho que daria para ter ido um pouquinho além e proposto mais algumas outras coisas que outros autores trabalharam e você poderia ter dado um pouquinho do teu toque, da tua experiência, tá? Eu não sei se você pretende revisitar outras atividades em trabalhos futuros, obviamente nesse não, esse trabalho está fechado, está tudo ok, mas você tem essa pretensão? Eu vi que você também tem pretensão de escrever um artigo, né? Então, sim. Enfim, você tem a pretensão de revisitar algumas aplicações com outros enfoques?
mais geométricos do que aritméticos? Sim, professor. Inclusive, já conversei com o professor André, além dessas atividades que você citou, que seria abordar outros assuntos da matemática de forma contextualizada, e é perfeitamente possível, a gente viu que, analisando biografias, que é perfeitamente possível. Uma coisa que a gente achou bastante interessante também seria o método PBL, visto que a gente não consegue, pela estrutura que é uma unidade prisional, quando a gente viu que 20% dos alunos, menos de 20% têm acesso à educação lá, é por falta de estrutura física. Então, o método PBL, de repente, conseguiria atender ou melhorar essa deficiência, né? Então, assim, a gente pretende aí, trabalhos futuros, revisitar, porque existe uma gama enorme aí de conteúdos que podem ser trabalhados, né? Porque, assim, eu sempre tenho uma dificuldade muito grande com a palavra contextualizar em relação ao ensino, né? Eu acho importante que tudo que você puder, obviamente, seja contextualizado, mas eu acho importante também que se dê um caráter interdisciplinar. Então, essas pessoas, por mais que tenham uma deficiência matemática na leitura, mas certamente eles fazem outros tipos de curso, imagino eu, cursos de montagem de computadores, né, de manutenção de computadores, cursos de como você retratou aí, muitos são eletricistas, encanadores e outras coisas. Então, eu acho que mesmo quando você sai da realidade de um cara que, por exemplo, ele aprendeu, ok, ele entendeu a aritmética lá da remissão de pena e aqueles conceitos básicos, e daí, bom, tem o outro lá que é eletricista, e você poderia trabalhar com eletricista um determinado contexto. Mas e esse cara aqui, você pode trabalhar o mesmo contexto com ele? Né? Esse que aprendeu essa aritmética da remissão, mas ele não tem formação nenhuma de eletricista? Daria para trabalhar? Particularmente, eu acho que sim, e isso se dá o caráter, né, interdisciplinar das coisas. Muitas vezes você dá uma atividade para um aluno, né, para uma pessoa que está estudando algo, que tem essa... ele vê utilidade mesmo que não esteja dentro da experiência dele, porque ele não é eletricista, né, o outro com o outro você poderia trabalhar, mas e esse que não é? Você poderia trabalhar alguma atividade, ou um cara que é construtor, por exemplo, né? Você poderia trabalhar na construção ali uma série de coisas. E o cara que não é? Será que você consegue? Ou você só fica restrito se o cara que tá aprendendo construção, só ele deveria estudar coisas dentro daquele contexto? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? A contextualização, ela limita um pouco você dar esse caráter um pouco mais interdisciplinar, a menos que você individualize muito e gere pequenos grupos de alunos ali com mais ou menos a mesma experiência. E, particularmente, eu não sei se turmas tão homogêneas assim, se também são tão boas de se trabalhar. Parece que você cria ali uma gavetinha, fechou aquela gavetinha. Enfim, como é que você enxerga a contextualização versus a massificação, né, ou não massificação, a heterogeneidade e a interdisciplinaridade, né? Como é que você enxerga esse tripé que eu coloco? Como é que você trabalha esse tipo de coisa? Estou estendendo um pouquinho aqui, estou colocando umas questões que vão um pouquinho além do trabalho, tá? Então, eu acredito assim, que quando você traz o contexto, embora tenha ali, acredito que vários, que não fazem parte
é necessariamente daquele contexto específico, né, que seria o pedreiro, o eletricista, por exemplo, mas você só usou o contexto para chamar a atenção, para instigar ali a curiosidade sobre aquilo. A partir daí, você consegue estender outros conteúdos, né, que não sejam necessariamente daquele contexto específico ali. Por exemplo, vamos supor um caso que é citado lá no texto do trabalho, que é específico do contexto ali do pedreiro, por exemplo, que é quando eles fazem o esquadro de uma casa, que eles pegam, medem 80 centímetros de um lado, 60 do outro, e aí ligam os extremos, tem que dar 1 metro. Eles usam isso sem entender que isso na verdade, é a aplicação ali do teorema de Pitágoras. Mas você usou isso apenas para chamar a atenção, que é do contexto dele. Mas, a partir daí, você consegue introduzir os conceitos matemáticos, mostrando que há N possibilidades, não somente para esquadrejar um canto, mas existem N possibilidades para isso. Não, você usou o contexto apenas como uma forma de chamar e de instigar a curiosidade. Lógico que, evidentemente, que nem você disse, vão ter outros que não participam desse contexto. Mas também vai estar aberto ali, o conteúdo é para todos, né? Tá, não, tá joia. Porque eu, particularmente, acho que é super difícil você fazer essa ligação da contextualização que você colocou e num curso inteiro, entendeu? Ali, uma coisa um pouquinho mais longa, por mais que tenha essa chamada de atenção, ainda assim parece que quando você tem grupos mais heterogêneos, fica bem difícil. Pelo menos toda vez que eu tento fazer isso, normalmente eu faço uma aula que eu acho fantástica, só eu, mais ninguém. Aquela coisa assim, pô, foi maravilhoso. Uma vez eu fui lá dar uma aula para um pessoal de zootecnia, fiz a modelagem de um problema lá, otimizando os insumos que eles tinham que colocar num composto e tal. Tudo isso para dizer para eles, vocês precisam estudar matemática, tá? Só isso. Foi ótimo para mim. Tá? Para eles, na aula seguinte esvaziou, já foi aquela coisa, né? Então, assim, eu sempre fico um pouco estático toda vez que eu penso em contextualizar alguma coisa. Não tenho tido muita comodidade ou facilidade, é sempre muito doloroso, mas certamente é importante, não é isso que eu estou colocando, tá? A importância é grande. Você queria falar alguma coisa, André? Não. Tá. Bom, agora, mais um comentário. Na tua exposição, você colocou eu vou fazer aqui um entre aspas, não muito literal em relação ao que você falou, mas que para mim faz todo sentido. Não há como ignorar o problema social envolvido, né? Eu sei que esse não é o foco do teu trabalho, cara, mas às vezes vale a pena gastar umas páginas a mais e fazer essa crítica, tá? Deixar esse parênteses no teu trabalho mesmo dessa crítica social envolvida, né? Porque é bizarro, é tão contraditório a maneira com que a nossa sociedade enxerga, né, o que é o sistema prisional, enxerga o que é armar uma população, enxerga o que é
privatizações, é tudo tão contraditório que, cara, me dá muita vontade de fazer uma crítica gigantesca em relação a isso tudo, né? As pessoas colocam... Eu não estou querendo dizer se você é a favor ou contra armamento, por exemplo, não é isso. Mas, cara, é uma discussão tão vaga você ficar discutindo esse tipo de coisa quando você tem problema social. Sabe, você não resolve simplesmente nada num país. Você não resolve nada num país com desigualdade, cara, com as desigualdades que a gente tem. Você não resolve educação, você não resolve segurança, você não resolve absolutamente nada. E toda vez que a gente toca nos pontos, né, que estão relacionados à desigualdade, sempre vem a questão da educação, né? Como é que a gente vai melhorar a desigualdade? Dando melhor formação para as pessoas, dando mais educação, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Só que daí você entra naquelas contradições que eu estou falando. Porque a sociedade, infelizmente, eu não estou falando de você, Davi, ou dos colegas que estão assistindo aqui, mas a sociedade, infelizmente, trata a educação como algo da boca para fora. Né? Fala, educação é importante. Tá legal, é importante. Você já incentivou teu filho a ler alguma vez na vida? A educação é importante. Você já deu algum exemplo pro teu filho do que é estudar? Sabe, eu não estou falando que todo mundo... O cara que está trabalhando o dia inteiro no serviço pesado, é óbvio que ele não vai chegar à noite com a molecada gritando para lá e para cá e vai falar, gente, senta aqui, vamos estudar. Mas sabe aquele cidadão, classe média, moralista de goela, aquela coisa toda? Esse cara que tem grana, esse cara não incentiva. Esse cara não incentiva o filho dele a educar, e paga bom colégio. Ele não sabe o que é educação, ele não sabe... Ele faz parte, no fundo, dessa política educacional nossa, que foi focada na geração da mão de obra, ao invés, e agora eu vou citar Paulo Freire, porque você coloca aí como uma referência importante, a educação libertadora, né? Você criou... Se você não tiver uma educação pelo sentido de tornar as pessoas mais desenvolvidas, moral e civilmente, você só está reiterando, né, o sonho dessas pessoas que são, de alguma forma, oprimidas em tornar-se um opressor, e não algo diferente disso. Mas, enfim, eu já falei muito, daqui a pouco eu vou estar xingando aí uns políticos, então deixa para lá. Então, assim, o que eu queria dizer? Eu queria dizer que você se sinta à vontade em bater nessa tecla com um pouquinho mais de força. Sabe? Como um parêntese, não é o foco do teu trabalho, é um parêntese. Eu estou fazendo um parêntese aqui e vou falar dessa questão social, tá? A maneira com que o preso, né, no Brasil parece que não deve ter políticas de... me fugiu o nome do termo. Ressocialização, né? Porque a ressocialização, ela existe, mas parece que você destinar dinheiro público para ressocializar um preso é uma coisa absurda, sabe? A nossa sociedade, ela é contraditória, cara. Os caras não acham que se você colocar preso numa cadeia empilhado, é isso que vai resolver. Entende? Enfim, essas contradições, elas são terríveis. Então, minha sugestão é que você abra um espaço maior e faz a tua crítica, né, expresse um pouco do teu sentimento ali, quando você fala que não tem como ignorar essa questão social, porque não tem como ignorar, tá bom?
Desculpa, eu, eu acabei divagando um pouco em relação a essas coisas, mas eu realmente eu gostaria que isso aí fosse um complemento do teu trabalho. E, no mais, só desejar mesmo que isso se torne um trabalho também com caráter de artigo, para que ganhe, né, amplitude maior, porque esse é o principal ponto, né, da gente escrever um artigo. Não só, ok, né, você como pesquisador, você tem essa obrigação dos artigos científicos, mas está mais relacionado ao impacto de você levar aquela leitura para outras pessoas. Então, eu desejo muito mesmo que o teu trabalho vire um artigo depois. Eu acho super relevante o tema que você tratou. E é isso, meu caro. Eu agradeço a oportunidade de estar falando mais do que perguntando, né, no teu trabalho, mas é porque realmente ficou muito bom. Na minha opinião, ficou muito bom. Parabéns a você, Davi, parabéns ao André, a Gláucia, fizeram um excelente trabalho aí em conjunto, tá bom? E muito obrigado por me incluírem nessa banca. Muito obrigado, professor Emerson, pelas considerações. Mais uma vez, obrigado. Passar a palavra para o professor Roberto. Ok, obrigado, André, Davi, Glaucia, Emerson, pelas considerações, né? Então, eu conheço bem o trabalho, né, da origem dele, de como começou e da primeira conversa que eu tive com o Davi, lá no campus, após uma aula, né, eu não lembro muito bem sobre o que eu estava falando, eu acho que de estágio ou coisa assim, e o Davi me procurou e falou do interesse em desenvolver esse trabalho, né? E aí a gente foi amadurecendo devagarzinho, e aí no meio do caminho tivemos que fazer a troca, né, de orientação, que não é nada fácil, mas o Davi, como pesquisador, no desenvolvimento desse trabalho, foi uma pessoa que sempre puxou a linha do acontecer das coisas, né? Ele nunca ficou esperando, ele sempre quis fazer e tal. E então tivemos, né, muito problema nessa transição, né? E também o André, a Glaucia, a gente sempre trabalhou muito junto, então mais ou menos na mesma linha, mesmo linguajar, não teve tanta dificuldade, né? E realmente o trabalho como objeto aí de pesquisa ele ficou muito bom, né? Quando eu fiz a leitura, na verdade acabou sendo uma leitura para mim uma leitura viciada, né? Acho que diferente da leitura que o Emerson teve, a minha leitura foi mais no sentido de ir constatando tudo que eu já imaginava e esperava que tivesse posto ali, né? E realmente eu me surpreendi, né, nesse sentido, porque eu já imaginava como estaria e realmente está muito bom, né? É um trabalho, assim, acho que como um exemplo do que se espera de um trabalho do Prof. Mate, né? Você tem uma aplicação, algo que pode ser usado, que pode ser feito, usando a matemática ali e com tudo que ela pode trazer ali para o cotidiano, ali mais especificamente, né, do recluso ou das unidades penitenciárias, né. Eu gostaria de destacar também o Davi como estudante ali da pós-graduação, porque quando a gente vem para a banca, se fosse só para avaliar o trabalho, a gente, né, lia o que está no papel, dava uma nota e entregava, né? Então, a banca, ela extrapola essa questão, né, da avaliação de um trabalho e a gente acaba também avaliando o estudante, o pesquisador ali, né? E o Davi, bom, contou a história dele ali, no começo, né, e na sala de aula a gente observava, né, e o nosso colega ali que deu aula para ele, a Glaucia, não sei se o André deu disciplina ali no começo, não, daquelas disciplinas pesadas lá que a gente deu para o Davi. O Davi, ele recebia a matemática e tinha o pensamento matemático, algébrico ali, muito tranquilo, assim, sabe? Lógico, um cara esforçado, um cara que se dedicava bastante, óbvio, mas fluía a coisa, sabe? Fluía. A gente fez aquela primeira disciplina lá de matemática discreta, né? E depois a parte lá
de probabilidade, e um pouco antes ali toda aquela parte de arranjo, combinação e tudo, e para ele as coisas eram muito fluídas. E é impressionante, né, dado quando você escuta a história da construção da base do ensino que ele teve, né, que não foi aquela base padrão, né, que a maioria tem. Então você vê que existe um dom aí, né, lógico, lapidado com muito esforço, né, e também, né, a escrita do trabalho, sempre ele, no começo ali entregava bastante coisa, né, então nunca teve preguiça, sempre teve bastante vontade em fazer, e o resultado hoje é esse, né, o professor Emerson falou muito bem aí sobre as questões do trabalho, principalmente ele que vem como membro externo, né, o resultado está aí, Davi, o resultado do seu esforço, da sua persistência, né, é merecido, é um dos títulos mais merecidos que eu vou ver alguém receber de todas as bancas que eu participei. Eu estou tentando puxar aqui pela memória, sabe? Das bancas que eu participei de TCC, mestrado, doutorado, e que eu assisti também, e eu não me lembro de ter encontrado uma história como essa, sabe? Então, assim, eu estou para dizer que é o título mais merecido que a gente vai conceder aqui ao final dessa sessão, né? Isso me deixa muito, muito contente, porque esse é o papel social da universidade. O papel social da universidade, ele é fazer essa transformação na vida das pessoas. E eu tenho certeza que você, embora já venceu muitos desafios, mas durante a sua caminhada no mestrado, você também mudou, de alguma maneira. Isso trouxe um diferencial na sua vida, sabe? Principalmente com a maturidade com que você fez o mestrado, né? Porque hoje há uma precocidade muito grande, né? Nas coisas, então, o estudante ingressa com 17 anos na universidade, ele termina um curso com 21 anos e já está ingressando no mestrado. E, às vezes, como o mestrado ele é muito rápido, né, 2 anos ali, às vezes o cara não amadurece como pesquisador que a gente esperaria que a pessoa se tornasse, com a curiosidade que se espera, né? Então, às vezes, o aluno tem lá um estudante, né, de 21 anos, ele ainda tem problema de plágio, porque ele não tem aquela maturidade para ler, para compreender, para escrever, né? E ao contrário, né? Eu, por exemplo, quando eu fiz doutorado, a gente é um pouquinho mais velho, eu já trabalhava, e foi toda uma experiência diferente quando você está mais maduro, né? Então, para você, eu tenho certeza que essa experiência foi ímpar, né? Não que essa precocidade seja errada, tudo que a gente vive, o mundo acelerado que a gente vive, onde hoje já se discute o que é o mestrado, né? Então, agora aqui eu tenho participado de discussões muito de decisões para o futuro, né? Da pós-graduação, não só na instituição, mas no Brasil, e o pessoal discute bastante o papel do mestrado hoje, mestrado acadêmico principalmente, né? Porque se o cara vai para o mercado de trabalho, às vezes o mestrado profissional é muito mais interessante, né? Então, qual é o papel do mestrado acadêmico? Hoje está sendo preparar o cara com um doutorado, exatamente pela falta de maturidade que o cara sai da graduação. Então, assim, são questões muito, muito importantes, né? E aí, no seu caso específico, né, eu até vou dizer para você, eu não sei quais são os seus planos para o futuro, mas, na minha humilde opinião, você deveria fazer um doutorado, se você tiver tempo, se você tiver um programa aí perto, tiver o apoio aí de onde você trabalha, porque o seu pensar, a sua forma de pensar, é o que se espera, sabe, com um estudante de doutorado, fora da caixinha, sabe, aquela questão da filosofia que não tem valor nenhum no Brasil, na universidade, ninguém fala em filosofia, ninguém, como o Emerson disse, ninguém incentiva a leitura, né, de verdade, é só da boca para fora, né, e a filosofia só se constrói a partir disso, né, a partir de leitura, a partir de todas essas questões, né. Então, assim, dentro dessa linha ainda de política e de pensamento,
o grande problema que eu enxergo, né, nas várias instâncias e que chega no Brasil é a falta de envolvimento das pessoas com a política, né? Porque as pessoas dizem, principalmente os mais velhos, às vezes os nossos pais, né? Eu não gosto de política, eu não me envolvo com isso, eu não quero saber, né? Porque, de fato, a atitude política fez mal à palavra política, que é algo muito importante, e política nós fazemos todo momento, a todo tempo, né? Agora, minimamente, você tem que compreender qual é a sua ideologia, cada cidadão. E isso vem com o estudo, com a leitura e com o conhecimento, né? Agora, por exemplo, é inadmissível você ver um cidadão que no dia a dia dele, na postura e tal, ele é um cara, né? Às vezes tem uma pegada mais revolucionária, que quer reduzir a desigualdade social, mas, ao mesmo tempo, ele apoia ideais ultraconservadores, né? Ou pelo menos exerce o seu direito de voto numa pessoa que apresenta ideais ultraconservadores. Então, essa falta de sintonia que eu tenho percebido, e aí eu estou falando como um cidadão de uma classe intelectualizada, né, que é a universidade, né, então essa falta de sintonia que a gente vê, e é onde falta, sim, de fato, né, para a massa, para muita gente, né, essa questão do primeiro, qual a sua ideologia política, o que você espera, e depois quem você vai estar escolhendo, né, como eu disse, independente de partido, de posição política, independente disso, né? Então, o seu trabalho traz essas discussões, né, no âmbito ali mais restrito, né, que são os reclusos, né, os detentos, mas que a gente pode extrapolar não só para quem está lá dentro, mas para quem está aqui fora, né, e que também carece de tudo isso, né? Mas, em suma, Davi, o texto está bem escrito, como o Emerson disse, tem fluidez na leitura, né? Então, assim, para mim, foi muito tranquilo, para imaginar o que havia, o que esperava e tal, e eu gostei bastante, fiquei feliz, né, pelo convite, foi uma pena a gente não ter conseguido seguir até o final, mas ficou excelente com o André, né, e a Glaucia te orientando até o final, e agora com a nossa participação aqui na banca, né, então, sem dúvida, como eu disse lá no começo, e quero repetir novamente, né, principalmente os colegas aí que estão assistindo, né, algum deles eu até conheço, vai ser um dos títulos mais merecidos, né, de pós-graduação que eu já vi nesses, não sei, 10 anos que eu estou aí na universidade. Então, parabéns, Davi, pelo seu empenho, né? Se você fosse jovem, de 20 e poucos anos, a gente ia falar continue assim, mas não sei quantos anos você tem, mas você não vai mais mudar, então você só vai melhorar e lapidar uma coisa ou outra, né? Porque a gente chega até uma certa idade e a gente acho que ainda muda bastante, né? Depois a gente só mantém e vai melhorando, né? E eu tenho certeza que você aproveite muito isso, e como eu disse, fica a dica aí, cara, se tiver a oportunidade de fazer um doutorado, você tem perfil e você se encaixa. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, Roberto, pelas considerações. Professora Glaucia, quer fazer alguma consideração? Olá, pessoal, estou acompanhando aqui. Gostaria de agradecer as considerações do professor Emerson e do professor Roberto. Roberto, que começou esse trabalho, né, e desde o começo, lá quando o Davi era nosso aluno de matemática discreta, e veio essa ideia, né, de fazer no sistema prisional, eu comentei com o Roberto, nossa, que legal, porque na disciplina de prática de ensino D, a gente estuda esse ambiente. Inclusive, hoje à noite eu vou dar aula sobre o sistema prisional na prática de ensino D, e com certeza eu vou comentar sobre o trabalho do Davi. Né? Aí o Roberto se mudou, né, para a reitoria lá em Curitiba, o André assumiu o trabalho, né, muito, muito bem, sabia que o trabalho ia ser muito bem encaminhado com o André. Eu fiquei mais nos bastidores,
né? Mas é um tema que eu gostei bastante de ler, de ver o desenvolvimento. Espero que um dia o Davi possa aplicar, né? Que num cenário melhor aí de não pandêmico, que contribua para fazer uma aplicação. Mas eu também gostei muito, agradeço a oportunidade, André, Davi, Roberto, né, de co-orientar esse trabalho, de poder contribuir com alguma coisa, né, mas o André aí é muito bem, né, como sempre, eu não esperava outra coisa dos trabalhos orientados pelo André. O Davi também foi muito bem, gostei muito de ter trabalhado com o Davi, né? A ideia, eu abracei desde o primeiro momento que o Roberto falou. Falei, nossa, que legal, né? Um ambiente diferente, assim. E ouvindo o professor Emerson falar, eu me identifico muito, viu, Emerson? Talvez eu também gostaria de dizer as mesmas coisas que você comentou. Então, agradeço muito a oportunidade de ter participado. Parabéns ao André e ao Davi, principalmente, ao Roberto, né, pelo início do trabalho. E agradeço muito o Emerson também pelas considerações muito importantes e pertinentes. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Glaucia. O Davi foi muito tranquilo orientar ele, né? O Roberto já tinha encaminhado, já estava em conversa com a SAP, né, Davi? Já. Já estava meio com imbróglio lá, já estava meio que instaurado aí. Só explicando para o Emerson o porquê que o Davi não aplicou, né? A SAP, no final, depois de várias tentativas, a SAP exigia a aprovação via Plataforma Brasil e pelo CEP da universidade, e o CEP da universidade exigia a aprovação da SAP. Aí o Davi foi em todos os níveis que ele, até há poucas semanas, né, Davi? A gente tentou novamente. Semana passada. Eles enviaram um e-mail formal da SAP informando que era um protocolo interno, que o CEP de outras universidades cediam. Eu enviei um e-mail para o CEP, eles falaram, tenta de novo. Aí a gente reenviou via Plataforma Brasil, em vez de anexar o documento que a CEP pedia, a gente anexou essa carta. Foi para a reunião do dia, acho que foi 6 de julho a reunião, e daí eles negaram de novo. Pediram novamente o mesmo documento. Então, daí aí a gente ficou, né? O Davi ficou, principalmente o Davi, né? Se empenhou bastante. Mas como eu já tinha até falado quando a gente se reuniu, né, Davi, semana passada, e o Roberto até, eu não tinha conversado com o Roberto sobre isso, eu falei para o Davi, não, nem que você faça isso no doutorado, aprimora, aprofunda, e pode já pensar no doutorado, montar um projeto, né, porque o Davi é muito esforçado. Uma coisa que ele tem, que talvez assim, ele sempre quer externar as dificuldades dele, mas eu acho que é por causa das dificuldades que ele passou. Então, a primeira coisa que ele falou para mim foram as dificuldades. Mas você vê que as dificuldades dele são muito pequenas em relação à motivação dele, a força interna que ele tem. E é isso, como que o Roberto bem mencionou, é o diferencial para um aluno de doutorado, que é o que se espera no aluno de doutorado. A gente não espera um aluno de doutorado que já chega sabendo tudo. A gente quer um aluno que vem e queira crescer, que queira aprender, né? Esteja disposto a aprender. E nisso o Davi tem 18 anos. Então foi muito bacana. O meu jeito de trabalhar geralmente eu largo o aluno, né? Aí depois eu dou bronca. Mas com o Davi as versões vinham muito rápido. Até eu comentei com a Glaucia, não sei como que ele faz tão rápido. Chega e fica pronto. Será que eu estou corrigindo isso? Eu falei, Glaucia, dá uma olhada aí. Aí a Glaucia falou, não, tá bom. Eu falei, então, ótimo, melhor ainda. Então, foi muito bacana, Davi. Aí, agora, para finalizar essa etapa, Davi, se você quiser externar alguma coisa, só não pode falar mal do orientador. Do resto... Sim, professor.
o que eu quero é mais uma vez agradecer aí pela contribuição de todos, né? Obrigado, professor Emerson, por você ter tirado uma tarde de sexta-feira e vir aqui. Eu fico muito agradecido. Muito obrigado pela sua contribuição aqui com o nosso trabalho. O professor Roberto também é pessoa que a gente tem muita admiração, desde das primeiras disciplinas, trabalhando junto, né? Obrigado, professor Roberto, você foi muito importante também nessa etapa aqui. Professor André também, que a gente teve essa troca de orientador e conseguimos fazer isso de forma tranquila, né? Não teve nenhum mal-estar, não teve nenhuma dificuldade. Eu acho que tudo caminhou muito bacana, sabe? Eu gostei, da minha parte, eu não tive dificuldade nenhuma. Acredito que eu não tenha dado muito trabalho também. Professora Glaucia também, desde das primeiras disciplinas, né? Ali ajudando a gente, sendo parceira mesmo ali de todo, não só comigo, mas com todos os alunos, né? Muito querida ali de todos. Então, eu não tenho assim palavras para agradecer a todos vocês, né? Graças a Deus que eu tive a oportunidade de ter pessoas assim bacanas, pessoas maravilhosas que me ajudaram bastante a aprender, né? Quero aproveitar esse momento também para agradecer o professor Ali, que está aí, né? Prestigiando esse trabalho. E eu gostaria de tomar uns 2 ou 3 minutos do tempo de vocês para contar para quem eu dediquei esse trabalho e por que eu dediquei esse trabalho. Na verdade, eu dediquei para 2 pessoas esse trabalho. Sou imensamente grato a todos, mas eu dediquei esse trabalho a 2 pessoas e vou falar por quê. No ano de 1999, aproximadamente, que no ano 2000 foi quando eu fui para o EJA e terminei a 4ª série do primário. No ano 1999, eu tinha muita dificuldade em fazer continha de dividir. Eu não sabia fazer uma conta de dividir se tivesse 2 números na chave, usando aquele algoritmo de chave. Eu não sabia fazer, só que eu queria aprender. E como eu tinha saído da escola bem antes, eu não sabia fazer essa continha. Aí eu fiquei sabendo que tinha um senhor que ensinava gratuitamente, não cobrava de ninguém. Aí eu fui conversar com ele. Esse senhor chama Senhor Eliezer. Ele está lá no texto do trabalho, é uma das pessoas que eu estou dedicando esse trabalho. Aí ele falou, vem aqui, eu vou te ensinar a fazer essa continha. Aí, para minha surpresa, ele me ensinou a fazer continha de 1 número na chave, 2 números. Ele falou, vamos fazer com 3. Eu falei, não, 2 tá bom. Não, vamos fazer com 3, com 4. E aí foi, ele não tinha limite, sabe? E ele foi falando para mim, Davi, mas você pensa rápido, você consegue fazer. Eu vou ensinar radiciação para você. Vou ensinar potenciação. Agora eu vou te ensinar a equação do 2º grau. E foi indo, sabe? E foi me incentivando. Eu já tinha uma vontade de voltar a estudar. Aquilo foi mexendo comigo, sabe? E ele me incentivou a voltar a estudar, a ir depois para a faculdade, sabe? E ele acompanhou todo o processo de aprendizagem, né? Até que eu cheguei lá no mestrado. E teve um dia, estava sendo penoso para mim, né? Porque eu tinha outras dificuldades, além da viagem de 160 quilômetros, com horários lá no trabalho, para participar das aulas todos os sábados. E teve um dia que eu fui conversar com o professor ali, ele deve lembrar, e estava meio que num clima meio que de despedida, já estava meio que despedindo ele, agradecendo a importância que ele
tinha até aquele momento ali, o professor ali, muito parceirão também, uma pessoa dispensa comentário, não só comigo, mas com todos os alunos ali, sempre incentivando. E ali o professor ali usou umas palavras ali para me incentivar e me convenceu que eu não desistisse, que eu continuasse. E então foi uma pessoa também que eu devo esse momento, por isso eu estou dedicando esse trabalho com muito carinho também ao professor ali, sabe? E no mais, gente, obrigado aí aos meus familiares também, que tiveram que, junto comigo, abrir mão de muita coisa para a gente poder chegar nesse momento, né? Então, aos colegas de Profimate, enfim, todos, eu quero agradecer. Muito obrigado mais uma vez aí aos membros da banca, contribuição de vocês aí, excepcional. Muito obrigado, gente. Ok, Davi, muito bacana. Ali, só dá licencinha, André, ali você foi citado e é seu aniversário, é isso que você ia falar? Eu não queria falar, porque realmente eu não mereço tudo isso que o Davi comentou. Realmente, eu sempre falei com aqueles 18 que entraram junto, né? Eu dava disciplina para eles, dei 3, 4 disciplinas, acho que foi o cara que deu mais disciplinas para eles, 3 ou 4 vezes, a professora Glaucia, a professora André e outros, né? Eles entraram com muita dificuldade, como outros alunos que a gente sabe. Davi era um deles que era muito esforçado, né? Eu me identifico muito com o Davi, porque eu também tive muitas dificuldades, não em termos de ensino, não, em outras, né? Outras dificuldades que eu tive. Por exemplo, eu cheguei no Brasil sem saber contar até 3, vim fazer doutorado em matemática, imagina o sofrimento, né? Então, eu sofri muito na minha vida, e sempre sentia na minha vida uma conversa de professor com aluno, orientador com aluno, né? Isso, infelizmente, não existe, muito menos no mundo dos matemáticos. Eu sempre tentei, eu vou tentar ser um pouco diferente. Eu sou professor aqui em Londrina, toda quinta-feira, a gente está na pandemia, toda quinta-feira eu tenho um horário, né, das 14 até 16 da tarde. Todos que querem conversar, conta qualquer coisa, eles me procuram para conversar. Gente, vocês não acreditam o que eu escuto, né? História de aborto, história de depressão, história de pai batendo na mãe, e muitas outras histórias, né? Como o Davi também foi, né? Foi a mesma coisa. Ele veio conversar comigo, aí eu falei, puxa, ele é um cara muito esforçado, eu tenho certeza que ele tem condição, apesar de ter toda a dificuldade que tem, né? Eu sempre falei, no início eu falei, eu tenho um sonho, eu tenho um sonho. O meu sonho é ver vocês se formando, né? Eu vi Thiago se formando, né, 2 semanas atrás, com a presença da Glaucia. Eu hoje estou vendo, no meu dia do aniversário, Davi se formando, né? Realmente isso é muito, muito bacana, né? Eu hoje me sinto um cara muito mais realizado, eu falo isso com toda sinceridade, e isso realmente foi o melhor presente de aniversário que eu recebi até hoje, de 41 anos, até um pouco, né? Difícil falar, né? Nós temos esse momento, mais 3, 4, fazendo ENC, eu estou torcendo por eles, espero que eles também se dêem muito bem, e se Deus quiser, a gente vai ter mais 6 alunos formandos. Eu acho que a beleza é isso, né? A gente vê um cara longe de estudo, se formou, ele fez ensino médio em 2000, e hoje está se formando mestre, né? Nós sabemos que as universidades públicas têm seus problemas, né? A gente sabe que nós falhamos em muitos aspectos, mas vendo um cara como o Davi, eu cito como o Davi se formando, eu acho que isso não tem preço. É algo incrível vendo o Davi se formando. Olha, um cara de quase 60 anos, eu sei que ele é muito melhor que eu. A única coisa que eu sempre falo, a única coisa que eu sou melhor que o Davi é o cabelo que eu tenho mais que o Davi. Davi tem um coração enorme. Não, de cabelo. Um cara muito... tá caindo, tô segurando. Ele tem um coração enorme, Ju, é um cara maravilhoso, realmente, quando... eu lembro o dia que ele mandou uma mensagem para mim no meu WhatsApp, até hoje eu tenho, segurei, tá? Guardei, caso vocês queiram, eu mostro, 2 anos atrás, quase, né? Eu estava na sala de aula quando ele mandou mensagem para mim, Ali, eu passei no ENC. Olha, eu mostrei isso para meus alunos, né? Porque a gente sabe como é difícil fazer o ENC, e a gente sabe como é difícil
para um aluno como o Davi, não estou falando como o Davi, não estou duvidando da parte intelectual, não, porque realmente é uma coisa muito difícil. Eu acho que fazer mestrado de Profmat é muito mais difícil, na minha opinião, que fazer um mestrado profissional é muito mais difícil que um mestrado acadêmico, né? Olha, eles chegam com muita dificuldade. E eles, quando você vê que o cara faz o ENC e passa, olha, sabe, a gente sabe como é difícil. A gente fala para os alunos, não é mole, mas a gente sabe, tem aluno aqui, né, que vai fazer o ENC, a gente sabe como é difícil fazer o ENC. Quando o Davi mandou essa mensagem para mim naquele dia, foi 8 e pouco da manhã, eu fiquei muito feliz. Falei, puxa vida, tudo valeu a pena. Então, parabéns, Davi, parabéns, Roberto, pelo trabalho. André, parabéns pela orientação. Glaucia, a mesma coisa, parabéns, né? Foi um trabalho excelente. Eu, como um cara que não sou nativo, né? Hoje me considero brasileiro, né? Eu sou naturalizado, mas eu não sou nativo. Eu ouvi muita coisa que eu não sabia. Foi uma história maravilhosa que ele contou. E, além disso, eu agradeço o professor o Emerson, né? Pela participação na banca, né? E, além disso, eu parabenizo a família do Davi, né? Por as filhas, os filhos, por ter esse pai maravilhoso, né? A esposa e a mãe e o pai. Mais uma vez, muito obrigado, Davi, né? Pelas palavras e muito obrigado pelo trabalho. Meus parabéns, boa sorte e você vai longe. Obrigado, professor. Obrigado ali pelas belas palavras. Bom, agora, pessoal, a gente vai ficar no suspense, já para a segunda parte. Aí, como é tudo formulário eletrônico, a gente não vai demorar um tempinho para preencher, então depois eu mando um e-mail para o Davi informando, só para formalizar, né, como acho que não restam dúvidas, né, a gente só vai formalizar daí e preencher os formulários, tá, Davi? Então, daí eu vou pedir que permaneçam na sala o professor Roberto, o professor Emerson e a professora Gláucia, que são os membros da banca. Aí pedir delicadamente, né, que os demais se desconectem e depois eu te mando um e-mail, tá, Davi?